Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao segundo episódio da série científica sobre autocontrole e sobre ansiedade. Se você não assistiu ao primeiro episódio, eu peço que clique no link que está na descrição do vídeo aqui embaixo e assista, pois eu faço uma breve introdução sobre a ansiedade, os transtornos de ansiedade, a importância de reconhecer o estado que você está passando em determinado momento, como por exemplo agora. Isto é ter a consciência do momento vivenciado e quais seriam as ameaças que você está conseguindo identificar. Pois, se você seguir este caminho de trazer para a consciência, você consegue ter os primeiros passos para um autocontrole mais eficiente e uma cognição mais estruturada para a elaboração das melhores estratégias que você pode aplicar naquele determinado momento de ansiedade. Para esse segundo capítulo, eu irei abordar as principais áreas cerebrais envolvidas na ansiedade e no autocontrole. Os reflexos que acontecem no seu organismo desses acionamentos, no seu corpo, e algumas estratégias que você pode começar a aplicar no seu dia a dia para você ter uma convivência melhor com o seu estado de ansiedade, com aquele momento que você está vivenciando. Pois, como eu já disse no primeiro episódio e vou enfatizar agora nesse segundo, é importante entendermos que a ansiedade é fundamental na nossa vida. Mas o grande problema é quando esta preocupação sobre o futuro, sobre as consequências, começam a perturbar a sua vida de maneira mais intensa, constante, te impedindo de fazer tarefas mais simples que são do seu cotidiano. Veja que interessante, existem várias circuitarias trabalhando em conjunto agora no seu cérebro, regiões envolvidas no processamento auditivo, porque você está escutando esse vídeo, regiões responsáveis por o processamento visual, porque você está assistindo esse vídeo, regiões envolvidas com o processamento das funções superiores, que seria, por exemplo, o fato de você estar processando esta mensagem, você está ao mesmo tempo refletindo e elaborando ideias sobre suas atitudes que você já teve no passado e que você irá ter no presente breve ou no futuro. Isto é, o seu cérebro ele é o órgão mais complexo do seu organismo e que trabalha constantemente em conjunto com outros órgãos do seu organismo. Nesse sentido, é preciso ter uma certa cautela quando eu disser que determinada região tem papel essencial no envolvimento com a ansiedade, pois essa divisão que nós pesquisadores buscamos, ela é feita para facilitar o entendimento do que é muito complexo e é interconectado entre si. Na verdade, se você for ver a natureza por si só, ela é única. Somos nós, seres humanos, que dividimos em inúmeras partes para conseguir compreender melhor como funciona o seu envolvimento. E olha que bacana, dentro da sua caixa craniana você possui o seu cérebro, que é uma parte de uma estrutura chamada encéfalo, que compõe juntamente com a medula espinhal todo o seu sistema nervoso central. Dentre essas várias regiões, divisões e subdivisões que existem dentro do seu cérebro, existe uma que está fortemente acionada nas pessoas com ansiedade, nas pessoas ansiosas. Esta região é chamada de amígdala. Para você ter uma pequena noção de onde ela está localizada dentro do seu cérebro, eu quero que você imagine um laser entrando no seu olho direito e um outro laser entrando no seu ouvido direito, certo?
No momento em que esses dois feixes se cruzarem dentro da sua cabeça, é ali que está a sua amígdala, do hemisfério direito, no caso, né? Para o hemisfério esquerdo, imagine a mesma situação. Um laser entrando no seu olho esquerdo e um laser entrando no seu ouvido esquerdo. No momento que eles também se cruzarem, ali estará a sua outra amígdala. São duas. Nós a conhecemos na literatura científica como o centro neural do medo. Ela é uma estrutura muito complexa e que é formada por vários pequenos núcleos que estão interligados e que possuem diferentes papéis, por exemplo, na regulação emocional. Quando as mensagens dos receptores sensitivos, isto é, as mensagens aferentes que chegam ao tálamo, no centro do seu cérebro, que é uma região que consideramos o centro receptor sensitivo, né, dentro do seu cérebro, pois ele recebe informações de todos os outros sentidos, excluindo o olfato. O tálamo, ele recebendo essas informações, ele irá enviar essas informações às regiões primárias responsáveis pelo processamento e elaboração dessas mensagens que estão chegando. Mas ele também irá enviar essas mensagens para um dos núcleos da amígdala, o núcleo lateral. No núcleo lateral, ele dá a possibilidade de toda a amígdala monitorar os sinais de perigo do mundo externo. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Quando esse perigo ele é detectado no ambiente, o núcleo lateral ele promove a ativação do núcleo basolateral, que irá promover o acionamento do núcleo central, que o próprio irá iniciar a expressão de respostas comportamentais e mudanças na fisiologia do organismo que caracterizam os estados de medo que você está passando. Mas é claro que todo esse processo ele acontece em conjunto com outras circuitarias cerebrais e em menos de meio segundo. Isto é, todas essas ações acontecem extremamente rápido, é muito rápido. Pode ter acontecido agora, pois se você está tendo esse primeiro contato comigo, esse contato visual, se você não me conhecia antes, você pode ter processos mentais que vão lhe dizer: quem é este cara? Será que é um daqueles tipos de coaches de finais de semana que acham que entende de comportamento humano? Ou aquela pessoa que quer dar conselhos de bar? Você pode não ter tido exatamente esses pensamentos, mas que dá uma insegurança, isso dá, pois é natural, você não me conhece. E um dos medos, e um dos maiores medos dos seres humanos é o medo do desconhecido. Mas isso é bom. Tem seu lado positivo, tem seu lado negativo. Mas é essencial para nos mantermos em alerta quando não sabemos quem é a pessoa, qual é o tipo de ambiente que você está presente no momento, o que irei fazer, quais podem ser as consequências, entre os outros fatores que possibilitam a nossa sobrevivência, a nossa preparação aos nossos estudos, as nossas formações profissionais. Veja, eu quero desconstruir algo que o senso comum muitas vezes idealiza como algo perfeito de se ter, que é não ter medo. Mas está errado. Você precisa ter medo. Ele te faz perceber que você é vulnerável, faz você ter cautela, faz você ter cuidado. O grande ponto é saber identificar até que momento este medo ele é essencial ou prejudicial. E é aí que as pessoas ansiosas, com transtornos de ansiedade, elas perdem o controle do raciocínio ideal para um raciocínio ilusório. Mas aí entra um outro problema, pois nós, pesquisadores, cientistas,
ainda temos muitas dúvidas em relação de como isso pode iniciar. Por exemplo, no caso da amígdala, será que essas pessoas que são muito mais ansiosas possuem uma massa cinzenta mais desenvolvida nesses núcleos amidaloides, provocando esse hiperacionamento desde que nasceram, por exemplo? Ou uma outra possibilidade, as exposições aos traumas na infância e na adolescência desse jovem, momentos de autoexpectativas e, consequentemente, decepções maiores, provocaram essa tensão, provocaram essa hipervigilância maior na vida adulta. Essas dúvidas que permeiam o campo científico é o que nos dá a possibilidade cada vez mais de novas descobertas, novas teorias, novas pesquisas, medicações e processos de terapias para ajudar essas pessoas. E alguns caminhos já comprovados cientificamente podem ser percorridos para essa busca de uma melhor convivência com a ansiedade. Um desses caminhos que estão trazendo e que vem comprovando grandes mudanças na mentalidade, no comportamento de pessoas ansiosas ou depressivas é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Juntamente com as medicações, se for realizado com um trabalho bem elaborado, a terapia cognitivo-comportamental e os fármacos, eles possibilitam uma melhora significante no tratamento dessas pessoas. E em muitos casos, ela possibilita a retirada das medicações e apenas o acompanhamento da terapia. Nesse momento você pensa, nossa, Matheus, mas qual é o milagre que essas terapias, como a terapia cognitivo-comportamental, elas promovem? Qual que é o milagre? Uma coisa que eu quero que você tenha em mente é que estamos falando de algo muito complexo, o comportamento humano. E como disse Descartes, um grande filósofo e pensador que admiro muito, ele disse: o grande problema das pessoas é quererem soluções fáceis para problemas difíceis. Nenhuma terapia, nenhuma medicação deixa o processo mais fácil. Elas contribuem para que a pessoa consiga ter uma melhor convivência com o transtorno, pois o objetivo final é não deixar a pessoa dependente daquela medicação, mas sim dar o autocontrole para ela, dar autonomia para aquela pessoa que está passando por aquela situação, aquele momento. É um desses recursos que esse tipo de terapia promove. É fazer com que uma pessoa ansiosa, uma pessoa deprimida, comece a ter um questionamento cognitivo. Isto é, ela comece a se provocar, e aqui o provocar no bom sentido. Ela começa a ter esse autocontrole e questionamento de seus pensamentos e comportamentos, potencializando uma regulação emocional naquele momento desconfortável que ela está passando. Aí você pensa, mas tem a ver com aquele livro, Matheus, O Segredo, de ficar pensando positivo, que as coisas acontecem. Não. Sabemos claramente que pensamentos positivos, eles não curam câncer, não curam depressões ou situações financeiras negativas. O questionamento cognitivo que utilizamos para clarear os processos mentais que a pessoa está passando no momento e dar a possibilidade de enxergar recursos, enxergar estratégias, comportamentos que irão ajudar a ter o autocontrole daquela situação. E o mais interessante de tudo isso é que com os avanços das pesquisas das tecnologias neurocientíficas, sabemos que existem regiões essenciais para esse processo de desenvolvimento do autocontrole sobre o medo.
A região responsável por você, por exemplo, planejar, ter um comportamento inibitório, possuir um autocontrole, uma regulação emocional, tomada de decisão, ela está urgentemente atrás da sua testa. Chamamos essa região de córtex pré-frontal. É uma região mais específica do córtex pré-frontal, chamada córtex pré-frontal ventromedial. Ela faz conexão na regulação emocional e no controle do medo e ansiedade dos sinais que vêm da amígdala. Um artigo publicado em 2015 na Nature, uma das revistas mais conceituadas no mundo científico acadêmico, traz algumas conclusões e reflexões sobre este processo de questionamento cognitivo utilizado por esses tipos de terapia, como por exemplo a que eu citei, a terapia cognitivo-comportamental. Como os próprios autores dizem no artigo, as condições relacionadas à ansiedade, elas estão entre as doenças neuropsiquiátricas mais difíceis de tratar farmacologicamente falando, pois o foco na regulação de uma circuitaria pode prejudicar o funcionamento de outra circuitaria. Entretanto, com a utilização dessas terapias cognitivas, trabalhando vias que chamamos de top-down, isto é, de cima para baixo, das regiões mais superiores, corticais que possuímos, para a parte mais externa, que é a parte mais externa para as vias subcorticais, são partes mais internas, mais centrais do nosso cérebro, podemos conquistar uma maior regulação cognitiva emocional, afetiva, controle do medo e da ansiedade. Veja que interessante, utilizando camundongos nesse experimento, os pesquisadores conseguiram identificar uma forte conexão e projeção de controle entre o córtex pré-frontal ventromedial e o núcleo basolateral da amígdala. Aquele núcleo que eu disse lá atrás, que está relacionado com a ligação entre o núcleo lateral e central para o monitoramento e a expressão de respostas comportamentais e fisiológicas do organismo que caracterizam o medo. Portanto, nesse sentido, eles concluíram que tendo esta preparação, esse treinamento, estratégias de questionamento cognitivo e comportamental, diminui o estado de ansiedade e o estado que chamamos de congelamento, onde que o indivíduo ele fica sem reação, ele fica paralisado. Essas conclusões estão auxiliando cada vez mais nós pesquisadores, os psicólogos, psiquiatras, em terem recursos que não sejam apenas a dependência de um fármaco, mas sim outras estratégias cognitivas para ajudar o indivíduo a conviver com esse estado totalmente desconfortável. Mas para que esse episódio que você está assistindo não fique longo e cansativo, eu vou trazer no terceiro e último episódio as estratégias que você pode começar a utilizar em seu dia a dia para te auxiliar e desenvolver um melhor autocontrole. Então deixe seu comentário e o que achou sobre o vídeo, sobre esse episódio, sobre o segundo episódio. Comente e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Convide-os para assistir este capítulo e o próximo capítulo. Muito obrigado por sua atenção e o seu tempo. Te espero no próximo vídeo. Até, um abraço.